Então, vamos aí fazer o estudo do timer, né? O timer, um contador de tempo, um temporizador, né? Um registro de 8 bits usado para contagem de tempo. E esse registro ele é incrementado, né? Um registro de 8 bits incrementado pelo ciclo de clock ou através de um clock externo. Eu faço essa configuração na programação. Caso eu queira um tempo maior, né, a gente já comentei a respeito, a gente utiliza o pré-escala. No caso do pré-escala para o timer, ele começa, né, como eu comentei, em 1 para 2 e vai até 1 para 256. Bom, para eu fazer a programação do timer, eu tenho que atuar em 2 registros. Registro INTCOM, que é o registro de interrupção, a gente já viu anteriormente, que é o registro onde eu configuro as interrupções. E o timer, para ele funcionar, né, para a gente utilizar ele, a gente tem que configurar ele e ele vai gerar interrupção. E o outro registro é o Option Reg, registro de opções, onde eu vou configurar o pré-scaler e algumas outras configurações aqui que a gente vai ver agora, né, na sequência. Então, nesse registro de opções, né, o Option Reg, ele tem o bit aqui, o bit 7, que é um registro, um bit aí, que no caso que eu uso para configuração, que não tem nada a ver com um timer, com interrupção. Ele nada mais é do que uma configuração onde eu posso habilitar ou não resistores internos de pull-up. São resistores que vão para o VCC. Vou dar um exemplo aqui, mostrar aqui no Proteus. Por exemplo, esse resistor aqui é um resistor de pull-up. Ele é um resistor ligado para VCC. Então, aqui internamente no registro B, ele tem os resistores, quer dizer, ele pode conectar os resistores para VCC aqui, os resistores de pull-up, internamente, ligado para VCC. Então, se eu ativar esse bit, que é o RBPU aqui, né? Na verdade, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque ele ele é ativo em 0. Então, se eu coloco 0 aqui, eu habilito os pull-ups internos. Então, a gente sempre, na verdade, deixa ele em 1. Porque aí ele desabilita esses pull-ups internos. Tá? Quando eu preciso de resistores de pull-up aí, de entrada ou de saída, resistores que eu queira deixar ligado para VCC, aí eu posso, vou usar em todos os bits, né? Tem que tomar cuidado porque são todos os bits. Quando eu ativo aqui, eu ativo todos eles. Então, tem que tomar esse cuidado aí, saber quando utilizar ou não. Aqui o INTDG, né, é um bit que a gente viu até no estudo sobre interrupção, que é usado aqui para interrupção externa do registro RB0, interrupção externa. Então, quando eu quero usar essa interrupção, eu tenho que definir aqui se a interrupção externa vai ocorrer na borda de subida ou na borda de descida. Então, se eu deixar em 0, né, configurar, ele vai considerar na borda de descida. Se eu configurar com 1, ele vai ocorrer na borda de subida. Então, aí, a gente não utiliza aqui no caso do timer, tá? Mas para a gente saber aqui qual é a função de cada bit aqui do registro Option Reg. Esse aqui é o Timer 0 Clock Select, T0CS. T0CS, que é o bit 5 aqui, Timer 0 Clock Select, T0, Timer 0, vitamina TOSE, T0SI, Timer 0.
Então, timer 0 clock select é para definir se o clock que vai ser usado para fazer a contagem de tempo vai ser o clock interno, né, que é o ciclo de máquina, na verdade. Isso é o clock usado internamente, vai ser obtido pelo ciclo de máquina, que é baseado no clock do microcontrolador. E se eu colocar 1, se eu deixar 0, ele considera o ciclo de máquina. Se eu colocar 1, ele vai fazer um incremento a cada transição no pino RA4. Que é, a gente tem os registros do microcontrolador, o registro A e o registro B. E aí no registro A tem o RA0, RA1, RA2, RA3 e RA4. O RA4, né, se eu não estou utilizando aqui o timer, né, a gente usa ele como entrada ou saída. Só que se eu quiser utilizar esse pino aí como uma entrada de clock externo, por quê? Porque às vezes eu quero contar um tempo relativamente alto e os recursos internos do microcontrolador para configurar o timer, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem uma certa limitação, e aí o clock às vezes é um clock muito veloz e eu quero tornar esse clock independente. Então, mais lento, né? Posso usar um clock de mais baixa frequência e aí eu consigo tempos maiores, ele conta mais lentamente. Então eu posso usar um clock externo. Então esse pino aqui, que é o RA4, ele na verdade ele tem dois nomes aqui, né? Se eu ativar esse bit aqui, ó, T0CS, que é esse aqui, bit 5, o bit 5, o int DG é o 6, o 5 é o clock select. Então, o incremento é pelo ciclo de máquina, se for 0, ou se for 1, eu transformo o RA4 aqui na entrada de clock externa, input, timer 0 e clock input. Então, vai ser o clock externo, se eu colocar um aqui. Bom, então esse bit aí é para configurar a origem do clock, para contagem do timer 0. O T0SE já é para definir se o clock, né, a contagem vai ser desse clock externo, vai ser pela borda de subida ou pela borda de descida. Então, se for 0, pela borda de subida. Se for 1, pela borda de descida. Então, aí eu tenho que analisar aí, né, dependendo da situação. Bom, o PSA agora. Qual que é a função desse PSA aqui? A função do PSA é definir se o timer 0 vai ser usado para dividir a frequência para o watchdog timer ou para o timer. Se eu deixar 0 no PSA, o pré-escala está atribuído para o timer 0. Se eu deixar 1, né, colocar 1 lá no PSA, ele vai ser atribuído para o watchdog timer. Então, normalmente a gente vai usar o timer 0 na sequência, a gente vai deixar em 0. E o PS2, PS1 e PS0 são os bits que eu defino qual vai ser o pré-escaler que eu vou utilizar. Então esses três últimos bits aqui do Option Reg são para definir qual pré-escaler que eu quero. Aí no caso, né, pré-escaler Reg Select, né, o nome dos bits aí. Então aqui tem a tabela. Se eu deixar os 3 bits em 0, para o timer 0 eu selecionei para a escala de 1 para 2. Para o watchdog timer, selecionei para a escala de 1 para 1. Só que isso vai depender do PSA. Né? Se eu coloquei o PSA em 0, então eu estou trabalhando só com esses para a escala do timer 0. Então, 0, 0, 0, 1 para 2. 0, 0, 1, 1 para 4. E assim sucessivamente até tudo 1, que vai ser um pré-escaler de 1 para 256. Então, para a gente utilizar o timer 0, né, se eu quiser utilizar o timer 0, eu tenho que ativar a interrupção dele.
E aí a gente tem que atuar lá no INTCOM, o registro de interrupção. E eu tenho que ativar o Timer 0 Interrupt Enable, né, que é o T0IE, a gente viu no estudo anterior sobre interrupção, e o INTCOM GIE. Então, essa é a chave geral, né, General Global Interrupt Enable, né, interrupção, habilitação de interrupção geral. E o T0IE é a habilitação de interrupção do Timer 0. Então eu tenho que ligar a chave geral e ativar a do Timer 0. Quando eu faço essas ativações, o que vai acontecer? O Timer 0 é um contador também de 8 bits, e aí ele vai contando 0000, né, 00001, e assim sucessivamente até chegar em tudo 1, né, um contador de 8 bits, como se fosse isso aqui. Aí, quando chegar tudo em 1, na hora que ele contar mais 1 vai para 256, ou seja, seria mais 1 e 000. Como ele não tem 9 bits, ele tem só 8, ele vai gerar o que a gente chama de estouro, né, o overflow. E aí, quando ele gera o overflow, quando ele seta esse bit aqui avisando que houve interrupção, Timer 0 Interrupt Flag, que é o indicador de interrupção do Timer 0. E quando ele ativa esse bit aqui, no registro INTCOM, automaticamente é gerada a interrupção do Timer 0. Então, como que a gente faz para contar um tempo no Timer 0? Vamos supor que a gente quer contar um tempo de 100 microsegundos, né, com o Timer 0, com um pré-scaler de 1 para 2. Nesse caso, a gente tem a opção 1 para 2 no pré-scaler. Quando configurarmos, né, para a gente ter essa opção, né, 1 para 2, a gente tem que configurar 000 aqui no registro Option Reg, nos 3 últimos bits, ou seja, né, a gente tem que fazer lá dentro da programação, lá na função main, a gente tem que colocar essa linha de comando aqui, Option underline Reg igual a 0B1, porque é para desabilitar os resistores de pull-up aqui, porque a gente não quer usar eles, e aí a gente deixa tudo zero. Na verdade, se esse bit aqui não fosse barrado, né, barra DPU, a gente deixaria tudo em zero, mas como ele é barrado, a gente tem que pôr só ele em 1 aqui, o resto tudo zero. E aí a gente teria um pré-scaler de 1 para 2 no time. Usando o valor mínimo de pré-escala de 1 para 2, a gente tem que multiplicar, ou seja, a gente vai multiplicar por 2, então, o tempo aí, né? O estouro do Timer 0 ocorre quando o Timer 0 chega na contagem de 256, então, né? Como eu falei, ele tem 8 bits, que vai de 0 a 255, né? A contagem, a sequência, né? As possibilidades. Quando ele chega em 256, estoura, né? É o estouro. Então ele vai ter um estouro, se a gente estiver usando o pré-escala de 1 para 2, em 512 microsegundos. Mas como a gente quer um tempo de 100 microsegundos, então ao invés o que a gente faz? A gente divide o tempo que a gente quer aqui, 100 micro, por 2, né, porque a gente está usando o pré-escala de poder, então a gente divide por 2. Então a gente tem que fazer 50 contagens, né? 50 contagens, 100 dividido por 2 dá 50. E aí a gente subtrai esse resultado aqui de 50 do 256. Então fica 256 menos 50 dá 206. E aí a gente tem que iniciar o contador, né, quando a gente vai fazer o uso do contador do Timer 0, para contar 200 microsegundos no caso, a gente inicia o contador com 206. E aí, quando ele chegar em 256, ele fez 50 contagens de 2 microsegundos cada um, ou seja, 50 vezes 2 dá 100 microsegundos. Então, eu vou dar um outro exemplo aí e mostrar alguns exemplos de programação do microcontrolador agora, de programas mesmo no microcontrolador.